Bom, galera, acabei de assistir ao filme novo do Superman, do James Gunn, que entrou agora no streaming, né? Eu não fui no cinema assistir, porque eu não fui muito com a cara do trailer, pra falar a verdade, foi essa mesmo. E falei, não vou gastar meu dinheiro no cinema, não senti firmeza. E ainda bem que eu não gastei meu dinheiro no cinema, cara. Com todo respeito a quem é fã desse tipo de Superman, quem gostou desse filme, mas pra mim é decepção total. Bom, vamos lá. Assisti o filme novo do Superman e achei um filme bem assim, bem infantil. Eu não sei a palavra pra falar sobre esse filme. Vai ter gente que não vai gostar dessa palavra infantil. Eu já vi na internet pessoal que reclama. Já vi pessoa nos comentários. Quando o filme estava no cinema, eu vi muitos comentários. E o pessoal quando falava assim, filme infantil, nossa, logo tinha uma legião para tentar fazer um controle de dano, falando porque é uma adaptação fiel aos quadrinhos. E, eu até acredito que sim, né? Até acredito que sim. Não sou um super leitor de quadrinho, apesar de eu ter um gibi ali do Superman, que eu não lembro onde tá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Foi um único até que me sobrou. Não me lembro da época do ano desse gibizinho. Ele já é um relançamento. Que é a morte. A morte do Superman. Eu tinha a morte e o retorno. Isso aqui foi até inclusive foi um presente de um amigão meu. Entendeu? Amigo mesmo de infância meu. Ele coleciona gibis e tal, mas ele é fã da Marvel. Então ele tinha esse aqui, como ele sabia que eu gostava do Superman, gostava assim pelos filmes, né, lógico, né? E pela série do Smallville, que eu sempre gostei. Então ele me deu a morte. E se não me falha a memória, acho que era quatro gibis desses aqui, que eram o retorno do Superman. Né? E nesse daqui o Superman morre pelo Apocalipse. E no retorno tem histórias do Superboy, que é um clone dele. Tem aquele que é o do Homem de Aço, que é de um trabalhador lá, no negrão lá, que cria uma armadura de ferro e usa uma marreta até. E ele usa o símbolo do Superman em homenagem, porque o Superman tinha salvo ele. Aí tem mais um outro Superman, eu agora não consigo me recordar da história, mas tem um outro Superman que usa um óculos escuro, parece o Johnny Cage do Mortal Kombat. E tem um Superman que é ciborgue, que metade do rosto dele assim parece ele lembra o Exterminador do Futuro. E depois no finalzinho, depois que cruza esses montes de Superman, no final surge o Superman verdadeiro que não morreu na verdade. Ele ressuscita, ele volta, ele é levado lá para uma base lá, que se eu não me engano não é a Fortaleza da Solidão, mas é um lugar que ele fica lá, numa nave lá tal, e é curado, e ele usa a roupa preta. Aí ele usa aquela roupa preta, tal, com emblema prata. Infelizmente esse gibi me roubaram. A verdade é essa. Uma vez que roubaram os negócios aqui de casa e esses gibis me roubaram. E esse aqui não, porque esse aqui acho que não estava junto. Então foi o que me sobrou, foi esse daqui, ó. É o que eu tenho de referência, assim, eu nunca fui de ficar comprando quadrinhos do Superman. Então ele tem mesmo, esse filme novo tem muita coisa de quadrinhos, assim. Mas assim, eu reconheço que os quadrinhos são feitos para um público adolescente. Então, um filme que quer almejar um público mais adulto, manter essa fórmula de quadrinho para adolescente é você querer cativar o seu público lá do passado, ficar tipo com saudosismo. Eu penso só isso, só tipo assim, que eu ficava olhando. Eu não colou comigo, eu não tenho esse tipo de saudosismo. Eu gosto, eu sou da turma mais do Snyder mesmo, sabe? Não gosto muito desses termos pejorativos, né, do Snydette ou então Ganzette, que agora antes o pessoal sempre zoava, né, do Snyder e Snydette. Agora tem um pessoal que agora está começando a zoar agora como os Ganzette. Não acho isso muito legal porque não é questão de ser fã do Snyder, apesar de que eu acho que ele tem trabalhos muito bons, assim como o James Gunn também tem trabalhos bons. Eu sou muito fã do Guardiões da Galáxia.
Sou muito fã. E não acho que o Guardiões da Galáxia é tão bobalhado quanto o Superman. Talvez pelo grupo dos Guardiões da Galáxia permitir aquelas bobeiras, aquelas atrapalhadas todo que tem no filme. Mas no Superman ficou estranho. Bom, esse filme do Superman, ele é tão estranho e tão sem sentido algumas cenas que a minha filha de 12 anos, quando estava assistindo o começo do filme comigo, em uma cena que o Superman é colocado numa cadeira e umas certas lentes vêm assim e entra na frente do sol para curar ele. Os robôs ficam segurando ele na cadeira e ele começa a se contorcer em cima da cadeira e gritar. E aí a minha filha olha a cena e fala assim, ué, se tá curando ele, por que ele tá gritando de dor? Na hora que ela falou isso eu pensei assim, meu Deus, a minha filha de 12 anos que não conhece Superman, ela nunca leu um gibi, ela não assistiu os outros filmes, ela não tem interesse, sabe? Ela é bem juvenil ainda, ela não tem muito interesse por super-heróis, essas coisas assim. Ela conhece só porque fica toda hora na internet, piscando, aparecendo, desenhos animados tem e tal, mas ela não é aquela que assiste, nem desenho animado. Então, quer dizer, ela foi totalmente crítica a uma cena. Eu entendo que vai ter gente que vai falar assim, poxa, mas ela não entendeu a cena, tal, isso, aquilo. Tá, eu concordo. Ele tinha várias fraturas, o robô fala até no filme, ele tinha várias fraturas. Pode ser que no tomar a rajada de sol, as fraturas, os ossos quebrados, costela, talvez, se aquilo estivesse voltando pro lugar. Cara, só porque é o Superman não quer dizer que ele não possa sentir dor ali, na cura ali e tal. Mas o engraçado é que foi que uma criança percebeu um detalhe que você fala, nossa, eu não vi ninguém falando na internet desse detalhe. Mas tudo bem, passa. Antes disso, tem uma cena que eu acho muito engraçada, que no trailer eu já tinha achado estranha essa cena. E no filme eu assisti e falei, comprovei. Falou, realmente, tudo que tinha no trailer tem no filme e continua sem fazer sentido. Porque a cena em si é a cena que o robô tá falando com o Superman agradece. E o robô fala que não precisa agradecer, porque eles são máquinas, eles são robôs, eles são desprovidos de sentimentos. Nisso, ele olha para um outro robô, quando ele fala essa é a número tal, ela é nova. Ou seja, ela é nova no grupo dos robôs, né? Ela foi construída recentemente. E aí, o Superman dá uma piscadinha para ela assim tal, aí ela fica toda... Ele olhou para mim. Não entendi esse contexto. O robô acabou de falar que são desprovidos de sentimentos. E ela acaba expondo um sentimento, um sentimento de ai, de alegria. Ele olhou pra mim, ai, nossa, como eu tô faceira. Não entendi. Quando eu vi no trailer, eu pensei assim, isso vai ter uma lógica no filme. Será que essa robô vai ser uma das primeiras que tem sentimentos, que vai ser diferente? Ela vai ter uma relação mais próxima do Superman e tal. Até no trailer, quando ele tá agachado segurando a mão do robô todo quebrado, eu achava até que seria essa robô. Mas não tem nada, não tem uma relação com os robôs. Você não se apega a essa robô, ela é só mais uma, ela é só uma ceninha ali que não faz sentido. Os robôs são destruídos no filme lá pela engenheira lá, e você não fica com dó deles, porque não tem uma ligação. O filme não deixa você ligado aos personagens, sabe? É tudo muito rápido. Bom, o começo do filme já é estranho, porque através de legendas que aparecem no início do filme, vai contando que o Superman já está ali na Terra há 30 e poucos anos, que há 3 anos ele já se apresentava como Superman, e ele já atuava como Superman, ou seja, ele já era um super-herói, ele já estava salvando as pessoas ali e tal, e aí ele se envolveu em uma guerra, ele deteve uma guerra lá na Borávia, tal, isso aqui não é um país fictício lá tal. E aí depois ele lutou contra o Martelo de Borávia, que é aquele robôzão no começo, que, né, lógico, já estava na cara que ia ter alguma coisa errada ali, diferença ali, mas o robô na verdade era o clone, né? Era o Ultraman, que é o clone do Superman. E ele apanha. E aí tá escrito assim, que seria a primeira derrota dele. Nesses 3 anos agindo com o Superman, seria a primeira derrota dele. E o filme já começa com ele caindo no chão ensanguentado. Aí você fala, caraca, o filme começa com o Superman apanhando.
Tipo, em vez de começar mostrando o Superman sendo um herói, eu acho que pra essa cena não ser impactante e negativa, assim, do Superman sangrando e apanhando, eu acho que James Gunn devia fazer o filme que fosse alguns minutos mais longo, mas que tivesse flashbacks do Superman salvando. Que tivesse flashbacks misturado com uma música, com as apresentação dos nomes, assim, dos ator, produtor, tal. Sabe aquele iniciozinho que vai aparecendo os nomes e vai mostrando cenas, assim? Ele podia fazer o flashback do pai colocando o Kal-El na nave e saindo, e Krypton explodindo. Aí apareceu o nome, James Gunn, filme de James Gunn. Aí depois a nave cai na Terra, e aí aparece os pais, né, o Jonathan Kent, a Martha Kent ali achando ele, pegando o bebê, ou a criança, ele já era grandinho, né? Se for se basear pelo filme do Christopher Reeve, ele já era um menininho ali, de seus 6 anos, né, sei lá. E aí podia ter cenas assim, entendeu? Que fosse fazendo um resumo, mostrando ele na adolescência, descobrindo alguns poderes e salvando umas pessoas ali, salvando, sabe, uma cena de salvamento dele ainda adolescente, e outros salvamentos depois que ele virou o Superman, ele salvando as pessoas, uau, é o Superman, podia mostrar trecho assim de repórteres falando, um novo super-herói em Metrópolis, é o Superman e tal, pra quem tá começando a assistir o filme já entender, ter um resumo do que passou. Porque eles não querem mostrar o que aconteceu com Krypton e falar que a história do Superman já tá batida, todo mundo já sabe. Tudo bem. Todo mundo já sabe porque teve lá no Christopher Reeve e teve aquela reimaginação no filme do Snyder, que mudou, né? Mudou totalmente ali, né? O clima ali de Krypton, tudo, e a história do Superman com aquela história lá dos nascimentos das crianças em Krypton, que não era tradicionalmente, como diz assim, o Superman tinha sido o primeiro tradicionalmente feito em não sei quantos anos lá, milênio, sei lá eu. Mas assim, eles podiam ter feito uns flashbacks pra gente entender que aquele Superman já era idolatrado pelas pessoas, que aquele Superman já tinha feito muitos salvamentos, era um herói. E não começar o filme só com legendas, aí você vê o Superman apanhando, você fala, não interessa que a legenda diz que ele era um herói há 3 anos que ele vinha salvando as pessoas, não interessa, nós não vimos. Nós não vimos o salvamento desse Superman. Entendeu? Aí nós vamos nos basear pelos outros Superman. Não, mas esse Superman está iniciando uma nova era aqui da DC no cinema. Então ele tinha que ter uns flashbacks, alguma coisa assim. Eu acho que foi uma falha e por isso que deu uma má impressão total. Má impressão essa que não muda, porque depois que ele recupera os poderes, não 100%, mas recupera, ele quer voltar de qualquer jeito pra briga. Ele volta pra briga, ele apanha e acaba na calçada, lá todo quebrado, que aí até os cidadãos que vão ajudar ele a sair do buraco, ele todo cheio de dor, com dor na costela, tudo. E o robô vai embora. Quer dizer, fica uma coisa que você fala assim, pô, iniciou o filme Superman já apanhou 2 vezes. Caraca, quem quer ver Superman apanhando desse jeito? Durante lá no meio ou final do filme, numa batalha épica tal, Superman não tem que ser o pico de chegar e bater, entendeu? E acabou do nada. Que foi o que aconteceu no Liga da Justiça lá, né, do Zack Snyder. Que a Liga inteira brigando lá com o chifrudão lá, e quando apareceu o Superman do Henry Cavill, não deu nem graça. O cara acertou uma machadada no ombro dele aqui, ele congelou o machado com sopro, quebrou, deu um murro lá, deu uns murros, cortou o chifre do cara com laser dos olhos. Você fala, uau, tipo assim, não tem comparação. O Superman é muito forte, então quer dizer, ali foi muito exagerado, entendeu? Mas ele poderia fazer assim, o Superman, né, sair numa briga ali disputada, como foi com o Zod lá. O Superman do Snyder com o Zod deu um fecha legal. Acho que ele podia fazer ali. Agora, logo de cara apanhar e depois explicar que falar, mas é porque ele estava lutando contra o clone. Tá, mas o clone só foi revelado quase no final do filme. Então, quer dizer, devia ter mostrado umas cenas heróicas primeiro, né? Fora isso, muita coisa sem sentido e rápido. Falaram tanto do Clark Kent, que seria um Clark melhor do que o do Snyder, tal isso aquilo. E eu pensei, uau, pelo trailer parecia que ia ser mesmo. Só tem umas poucas ceninhas dele bobalhão ali, arrumando óculos, entrando, não, tal isso aquilo. Depois acabou. Depois não tem mais Clark. Não tem mais Clark. E é engraçado que ninguém mais pergunta do Clark no filme todo, né? O Superman some, ele é capturado, levado lá para aquele local lá, né? Do Lex lá, aquele universo compacto lá tal, e ninguém pergunta, cadê o Clark?
Clark sumiu, a Lois Lane também. O pessoal reclamava muito das Lois Lane dos outros filmes. Nunca reclamaram da Lois Lane do filme do Christopher Reeve, né? Era porque era a primeira Lois Lane. Então, tipo assim, eles criaram um patamar daquilo ali. A mesma coisa com Christopher Reeve. Nossa, ninguém faz um Clark Kent igual o Christopher Reeve. Cara, ele criou aquele Clark Kent. Ele não olhou pro gibi e falou, ah, é assim, não, cara, ele criou aquele jeitão meio bobalhado, tá isso, aquilo, ele foi gênio. Então, quer dizer, se ninguém copiar ele, nunca vai ficar bom também, tem que copiar, tem que fazer igual. O do David Cordwater parecia que ia ser bom, mas ele teve pouco tempo de tela. O filme não focou também em Clark Kent. Só mostrou um trecho só para falar que, uau, fizeram um Clark Kent de respeito aí, parecido, né, com dos filmes antigos. Só para isso, só que foi as cenas dele. A entrevista que ele dá para Lois, meu Deus do céu, eles ficam discutindo, tendo uma DR. Que coisa ridícula aquilo ali. Eu pensei, meu Deus do céu, cara. Sei lá, há 3 anos que ele é o Superman, quer dizer, ele devia ter bastante ato heróico tudo pra Lois Lane fazer umas perguntas capciosas daquela, e gente na internet falando que não, Lois Lane é isso aí mesmo, é uma repórter que vai fazer as perguntas. Cara, ela tava tendo um relacionamento com ele, há 3 anos ele é super-herói, ela deve ter visto muita coisa que ele fez. Não é possível que ela falaria com ele daquele jeito, entendeu? Ela poderia até falar assim, não, na entrevista eu preciso de entrevistar como se eu não te conhecesse. Tudo bem, mas ali no filme mostra, tipo assim, é uma DR mesmo. Ela faz as perguntas, ele pausa, ele fica perguntando onde é que pausa isso aqui. Cara, ele é um repórter, ele sabe onde que aperta um botão no gravador, né? Ou ele não é um repórter? Quer dizer que ele é só um ator mesmo lá no Planeta Diário, lá, caramba. Coisa sem sentido tem nesse filme, cara. Tem umas coisas muito sem base. Essa Lois mesmo aí, de investigativo assim, eu não achei nada. A não ser que ela cisma de procurar cadê o Clark, cadê o Superman, onde que ele tá. Nossa, eu vou lá pedir ajuda lá pra gangue da justiça lá. E fica no pé. Aí de repente o outro fala que eu coloquei robôs, GPS na corrente sanguínea dele. Hã? Do Superman, corrente sanguínea do Superman. O Superman não era aquele cara lá que nada perfura ele? Nenhuma agulha perfura ele? Você lembra no filme lá do Superman Returns lá, quando os médicos no final vai tentar furar a veia dele lá pra tirar sangue, pra fazer não sei o que, quebra a agulha, tipo, nada perfura, cara, a pele do Superman. Então, por isso que ele é a prova de bala. O cara colocou na corrente sanguínea do Superman, é umas coisas que, sei lá, meio que você fica pensando, ué, como que ele colocou? Aí ele fala, eu coloco de todos os meus amigos. Oi? Ah, meu Deus do céu, cara. Tipo, o roteiro deixa, né? Então vamos lá, vamos aceitar, porque tipo, se tá no filme tem que aceitar. Aí eles vão e acham. Vocês perceberam também que quando o robô lá do martelo de Borávia lá foge, eu já vi outros youtubers comentando sobre isso, e teve gente tentando dar desculpa para não aceitar o erro. Ele foge e pousa numa praia que é bem do lado da cidade. Aí tem gente falando assim, no filme não mostra que é do lado da cidade. Mostra. Pior que mostra. Porque a câmera, quando tá mostrando ele chegando na praia, tá focada na cidade do fundo. E dá pra você ver o prédio do Lex. Aquele prédio que tem um negócio. Aquele prédio que depois se solta e vira uma nave e fica flutuando. Cara, era ali. Ele voou e pousa numa praia que era perto ali de Metrópolis. Meu Deus do céu, aí tipo, ninguém vê, ninguém tirou foto, ninguém suspeita de nada. Não existe exército, não existe nada. O pessoal reclamava muito, né? Porque, nossa, como tinha os militares lá no filme do Snyder. Mas, velho, eles estão no nosso mundo ou eles estão num mundo fantasioso que não existe exército, não existe militar? Existe os militares lá da cena de Borávia que estão em guerra lá, ali nos Estados Unidos, porque Metrópolis é uma cidade fictícia dos Estados Unidos. Ela é fictícia, mas ela é dos Estados Unidos. Quer dizer, não existe militar, não existe nada. É muitas coisas assim que você fala, meu Deus, tem que aceitar o filme rolar, porque senão o questionamento é grande. Todo filme tem esse questionamento. Não é que eu esteja falando que o filme do Snyder nossa, perfeito. Tem muita mancada também, tem muito furo. Todos os filmes têm. O filme do Christopher Reeve também tem furo, dá com um pau. Outra coisa nesse filme, cara, o Superman não consegue fazer quase nada sozinho. Cara, a única coisa que ele faz sozinho numa cena lá é quando ele começa a voar lá pro espaço,
que ele tá envolto daquela coisa que a mulher coloca nele, que entra dentro da boca dele, lá, aqueles nanorobôs lá, e ele vai pro espaço e desce de uma vez assim. Aquilo ali ele fez sozinho. Mas do resto do filme, caraca, sempre tem alguém ajudando ele. Ele não derrota os vilões sozinho, sempre tem um amigo, tudo isso aquilo. E a participação do Krypto, que esse sim roubou a cena do filme. Desde o início do filme, cara, o cachorro tá ali e é o tal, entendeu? Ele é engraçado, ele é fodão, ele chega arrasando. E inclusive no final do filme, se não fosse ele, o Superman tava ferrado. Tava ferrado, porque o Superman, no final do filme, ele percebe que era os dronezinhos que filmavam e o Lex dava as ordens, não sei como, que ele não percebeu desde a primeira luta com o Martelo de Borávia. Porque os drones ficavam voando em volta, não é só um drone, é vários drones. Fica voando em volta. Como que ele só foi perceber isso no final, que ele olha e fala, ah, é com isso que você fica me vendo? Oi? Cara, os drones voam desde da primeira luta lá. Aliás, desde antes da gente ver, porque a primeira luta ele perde, que no começo do filme ele cai no gelo, ele já tinha perdido essa luta com o Martelo Borávia, que provavelmente já tinha os drones, já que o Martelo Borávia era o clone que o Lex ficava dando as ordens dos golpes. Que ridículo também, né, cara? C-27, A-32, meu Deus do céu. Era mais fácil ele fazer uma programação, né, no robô saber os golpes e agir sozinho, o robô não, o clone lá. Mas eu não sei qual que era o intuito, era mostrar o Lex participando. Tipo assim, o intuito era mostrar que o Lex que é cabeça, que é o gênio. O Lex que estudou os movimentos do Superman, então ele é crânio. Tanto que é falado por um funcionário do Lex, né? Mas aí, quer dizer, se ele não chama o cachorro, assovia, ela chama o cachorro e fala pro cachorro pegar e o cachorro destruir os drones, ele não ia conseguir ganhar a luta. Porque o Lex sabe todos os movimentos dele, ia falar os golpes, o cara ia só socar ele e acabou. Quer dizer, se não tem o cachorro ali, o que ia virar? Nem virar nada. E aí o que acontece? O cachorro vai embora no final do filme, junto com a Supermoça. Que outra fala, a Supermoça tava bêbada. Ah, tem justificativa. Ela vai para os planetas lá que tem um sol vermelho, porque lá ela consegue ficar bêbada. Aqui o sol amarelo, você não fica bêbado, por causa do metabolismo. Mas ela não está mais lá no sistema solar que tem o sol vermelho. Ela está num que tem um sol amarelo. A ressaca dela dura tanto tempo assim. Ela entrou no sistema solar, ela já pegou o sol amarelo. Não curou? Não sarou ainda? Porque ela estava nitidamente fazendo papel de bêbada ali. A atriz fazendo uma personagem meio bêbado, bobão, no cachorro socando ela no chão ali. Ela ainda estava meio que de ressaca. Sei lá, se você critica, os fãs vêm e dão uma desculpa e você fica, então tá bom. Então tá, mas você tem desculpa pra tudo, sabe aquela desculpa assim, ó, se tá aqui no roteiro é porque é, né? É porque no gibi tal tá assim, ó, sabe? No gibi tal tá desse jeito aqui, você fala, então tá bom, Quem somos nós meros mortais pra ficar criticando, não é mesmo? O filme é perfeito, porque os fãs falaram que é perfeito, então o filme é perfeito. E as piadocas, hein? Nossa, quanta piadinha boba, gente. Piada que podia ser assim de alta interpretação. Você assistia, achar engraçado por si só, não tinha que ter explicação. E tem muita piada que a piada é sem graça. Você entendeu a fala, você fica pensando assim, era pra ser engraçado? Aí o personagem vai lá e explica que é uma piada. Você fala, oi? Precisava explicar a piada e mesmo assim não fez graça. Nem explicando teve graça a piada. Nossa, aquele bichinho lá que os caras soltam na cidade, cara. É pequenininho. Aí no outro dia o bicho tá um monstro do tamanho de um prédio. Ele cresceu assim, ele cresceu igual aqueles seriados japoneses que tinha antigamente lá, do Flashman e do Jaspion e tal, que os bichos, a bruxa vai lá, solta um raio, o bicho fica gigante, cresce de uma vez? Ou ele foi crescendo devagar? Eu não sei, porque os caras soltam ele do tamanho de um gnomo ali. Aí de repente o bicho tá enorme e o Superman tá lá tentando evitar que ele mata as pessoas na cidade lá. E isso é tão sem noção, porque se o bicho foi crescendo aos poucos, era para as pessoas já tá fugindo. Tem pessoas na cidade que estão lá com o celular filmando. As pessoas são bocós nesse filme. A menina que ele salva, a menina tá com fone de ouvido. Cara, um monstro pisando. Imagina os tremor que devia estar ali. Quer dizer, é que esse filme se passa num universo de gibi. No gibi não tem tremor, então vai ver isso, porque não faz sentido as coisas. É isso que eu falo. Aí
você fica taxado mesmo de Snyder, porque você fica tentando comparar o filme com o outro filme. Qual que foi o outro filme do Superman que teve recente? O do Snyder. A do Snyder, nossa, o Superman destruiu a cidade, isso, aquilo. Mas é o que você fica imaginando, né? É o que aconteceria mesmo se o cara poderoso saísse lutando contra outro cara poderoso, caraca. É isso que ia acontecer. E as pessoas iam se desesperar, iam apavorar. Ali não tem desespero. As pessoas gritam, mas continuam paradas na rua. Eu falei, ué, não tô entendendo. Mas, cara, fazer uma comparação com o filme do Snyder, aí daria um outro vídeo e bem longo. Então, acho que eu meio que vou parar por aqui. Esse filme do Superman aí, do Gunn, vou te falar. E diz que já tá autorizado, já tem um roteiro, parece que pronto, do Homem do Amanhã, chama. Que seria a continuação desse. Eu não sei se vai ser uma boa. Porque esse filme já nem foi solo, né? Porque teve um monte de super-herói, cara. Lanterna Verde, que eu achei massa pra caraca. Se tivesse um filme com esse Lanterna Verde, eu assistiria. Aí, quem sabe, poderia até ter as piadinhas bobeirinhas, porque o Lanterna Verde é isso. Ah, inclusive, esse Lanterna Verde que tem nesse filme aí, tem aqui nesse gibi aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ah, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha o cabelinho tigelinha. É o Guy Gardner, ó. Olha ele pronto indo atacar o vilão, ó. Que ainda não tá com aquela aparência com os espinhos, aquela aparência gigantesca. Ele tá assim, ó, disfarçado com a roupa. Cara, eu curti muito até esses personagens, a Mulher Gavião, tal, isso, aquilo. Só que eu acho que o Superman deveria ter um filme solo desse jeito que eu falei, com um início explicando a história, nem que fosse os flashbacks rápidos com uma trilha sonora, entendeu? Aí focasse mais no relacionamento dele com a Lois Lane e ir mostrando por que o Lex tem tanta raiva dele, entendeu? Do nada ali o Lex só tem raiva, tem inveja dele, não quer, quer matar ele de qualquer jeito, quer sumir com ele, quer, sabe aquela coisa assim, aquele ódio gratuito assim do nada, você fala, cara, não tem uma justificativa, não tem nada. Bem historinha mesmo assim de gibi para adolescente, ó, ele é o vilão e é o vilão de qualquer jeito. Não tem uma explicação, não tem nada. Cara, mas bom, é difícil, né, cara? Eu não vou falar que o filme é de todo ruim, mas achei que o filme foi sabe, um emaranhado de história, de personagem, tudo junto, tal. Cenas épicas. Não achei nenhuma cena épica, cara. Não achei. Talvez aquela cena dele girando, soltando laser pelos olhos e acertando lá os soldados do Lex lá tal. Aquela cena foi bem legal. Mas não chega a ser uma cena épica, assim, igual tem em outros filmes, cara. Não sei, agora de cabeça não estou lembrado. Ele segurando o prédio é muito legal também, pra mulher sair com o carro. Aquela cena ali foi legal. O filme tem seus pontos bons. Mas num todo, assim, a história é ridícula. Sabe? Parece que foi escrita assim mesmo por adolescentes. E, cara, faltou cenas do Superman. Faltou, cara. Faltou o Superman numa luta épica ali. Não, a luta dele com o clone é muito fraca. É muito fraca, cara. Mas é isso, eu vou me estender muito, é um vídeo muito longo para não falar pouca coisa, é para falar tudo ali. Nossa, vai muito tempo de vídeo, conversa, e hoje eu só queria falar sobre isso só, esse novo Superman que eu vi agora, porque entrou no streaming, e quem sabe faço um vídeo falando um pouco do Superman do Snyder também, que eu curti muito. Se for para falar, se for para comparar assim do time Snyder, time Gunn, eu sou mais o Superman do Snyder. Mas o Superman do Snyder tem mais filmes, né? Então, tipo assim, você fica lembrando das cenas dos outros filmes também. Então, esse é o primeiro filme. Talvez, se vier outros, dá uma incrementada e esse Superman fica fodão. Mas eu acho que por ser o primeiro, o início desse novo universo da DC no cinema tinha que ser uma coisa épica, né? Mas vamos esperar que melhore, vamos ver o que vai virar mais pra frente. Bom, galera, então é isso aqui, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa nos comentários aí, nem que for contra a minha opinião. Se você gostou, não tem problema, entendeu? Vamos nos respeitar, pelo menos, nas opiniões aí. Bora falar o que você achou do filme, o que você gostou, o que você não gostou, se você concorda comigo, se você discorda. E bola pra frente. Até o próximo vídeo. Valeu!